Olá, 16 de maio de 2019, as principais notícias desta quinta-feira, agora aqui na TV Difusora. Cidades maranhenses participam de atos contra o corte de verbas federais para a educação. Nos Estados Unidos, o presidente Bolsonaro faz duras críticas aos manifestantes e em Brasília, ministro da Educação foi sabatinado por deputados no plenário da Câmara. Termina amanhã o prazo para inscrições do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E no estúdio confira também os desafios da educação inclusiva em São Luís e o combate ao abuso e à exploração sexual infantil no Maranhão. O Bom Dia está começando agora. Um ótimo dia, uma boa quarta-feira para você ligado com a gente em todo o estado do Maranhão. A partir de agora, as principais notícias do dia aqui na TV Difusora para você, toda a equipe do jornalismo reunida para levar o melhor da informação para você que está acompanhando a nossa programação em vários pontos do estado. Aos amigos aí na região central do Maranhão, aquele abraço. No sul, os amigos em Balsas acompanhando a nossa programação. Esse mês, inclusive, teremos a Agrobalsas, um dos mais importantes eventos realizados aqui no estado. Nós estaremos acompanhando, trazendo informações para você. Um abraço, amigos aí em Balsas, acompanhando a programação da TV Difusora. E a gente começa o programa de hoje, não poderia ser diferente, falando de educação. Mais de 200 cidades registraram ontem em todo o país protestos e paralisações contra cortes na educação. Grandes cidades, capitais. E aqui no Bom Dia nós registramos a concentração pela manhã em frente ao campus da UFMA, na área Itaquibacanga, na capital maranhense. À tarde, aqui em São Luís, uma passeata tomou conta das principais ruas da cidade. E o Eduardo Ericeira está com a gente, está lá na Praça dos Catraeiros, no Centro Histórico. Eduardo, aí foi o ponto final da concentração. O pessoal percorreu as principais ruas aqui do centro da capital, não é isso? Bom dia. Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Aqui na capital São Luís, também milhares de pessoas tomaram as ruas. A concentração no protesto aí contra os cortes de verbas para a educação em todo o país teve início na Praça Deodoro, a concentração. Em seguida, o protesto tomou aí conta das ruas do centro da cidade. Que acompanhou toda a movimentação na tarde desta quarta-feira foi o repórter Ciro Mineiro. Vamos acompanhar. O ato tomou conta da Avenida Beira-Mar, uma das mais movimentadas de São Luís. Com bandeiras, faixas e cartazes, centrais sindicais, movimentos sociais, estudantes secundaristas, universitários e professores se uniram para protestar contra o anúncio de corte de verbas em torno de 30% das universidades federais brasileiras. Não é a primeira vez que o estudante vai para a rua lutar pelos seus direitos e não é a primeira vez que o estudante consegue lutar pelos seus direitos e conquistar os seus direitos. A Universidade Federal do Maranhão, por exemplo, que já vem enfrentando uma séria crise, pode ter a situação agravada com esse contingenciamento de recursos, como vem sendo dito pelo governo federal. A UFMA teve vários cortes de bolsas, corte de bolsa de mestrado, doutorado, cortes em investimento, corte em manutenção. Isso vai deixar a Universidade Federal do Maranhão numa situação muito difícil. Para isso, nós estamos nos mobilizando no sentido de demonstrar para o governo federal que nós precisamos. Educação é investimento, educação não é despesa. Além dos cortes na educação, os manifestantes também se posicionaram contra a reforma da Previdência, que pode mudar as regras da aposentadoria e que está prestes a ser apreciada no Congresso Nacional. Políticos maranhenses contrários às medidas adotadas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, também acompanharam o protesto. De acordo com estimativas da organização, cerca de 30 mil pessoas participaram desse movimento, que teve início na Praça Deodoro e percorreu ruas e avenidas do centro da capital. Os organizadores já estão planejando um novo ato, segundo eles, muito maior, para o mês de junho. Pois é, Adalberto, tem uma grande mobilização também que está agendada para o dia 11 de junho, também em todo o país, e a expectativa é que seja ainda maior do que a que aconteceu nesta quarta-feira em todo o Brasil. A gente está exatamente na Praça dos Catraeiros, aqui na capital São Luís, onde encerrou essa manifestação na cidade. O carro de som, também alguns manifestantes chegaram aí até o terminal de integração, aqui pertinho, na Praia Grande, mas a grande concentração de pessoas foi aqui na Praça dos Catraeiros, no centro histórico de São Luís. Também teve manifestação, protesto na segunda maior cidade do estado, lá em Imperatriz. Quem acompanhou a movimentação foi a repórter Jaqueline Teixeira. Vamos acompanhar.
A entrada do campus centro da Universidade Federal do Maranhão ficou cheia de alunos e professores que deram continuidade às atividades da paralisação nacional em defesa da educação que aconteceu nesta quarta-feira, dia 15, em todo o país, por conta dos cortes no repasse de verbas para universidades e instituições federais. Nós chamamos a atenção para a comunidade em geral, para a sociedade, sobre o quão danoso é esses cortes que o governo vem prometendo para a educação de maneira geral, né? As atividades começaram logo nas primeiras horas da manhã e seguiram durante todo o dia, organizadas pelas 3 instituições públicas de Imperatriz. UFMA, o EMASul e IFMA se reuniram e prepararam um cronograma de ações com o objetivo de reafirmar que o lugar do estudante e professor é na sala de aula. Onde todos vão lutar pela educação, onde vai todo mundo mostrar para a sociedade que a universidade ela tem sim educação e que a gente tem sim pesquisa. E a gente vai levar as nossas pesquisas para fora dos muros das universidades também e mostrar para a população. Para dar ainda mais voz ao ato, os estudantes confeccionaram cartazes com críticas ao atual governo e com frases de luta, além de oficinas, palestras e rodas de conversa. É importante que os estudantes se alertem do que está acontecendo e venham lutar pelos seus direitos, porque se nós não lutar pelos nossos direitos, ninguém vai lutar. O estudante de Ciências Humanas, Jean Pierre, destaca os impactos que os cortes na educação podem causar para a formação dele. A gente, no segundo semestre, aí, tem luz, água, coisas básicas para um funcionamento de uma instituição que estão sendo agora atingidos. Pois é, Adalberto, e os protestos aí, as manifestações contra os cortes nas verbas que são repassadas para a educação por parte do governo federal não ficaram só nas 2 maiores cidades aqui do estado, tanto a capital São Luís quanto a Imperatriz, como nós acompanhamos. Também vários outros municípios tiveram protestos. Vamos acompanhar. Em Coelho Neto, professores e estudantes do IFMA percorreram ruas carregando cartazes em defesa da instituição. Na cidade de Pinheiro, a maioria dos manifestantes vestiu preto, simbolizando o luto pelos cortes nos gastos da educação. Estudantes da UFMA e do IFMA se concentraram em uma praça da cidade, depois saíram em caminhada. Em São João dos Patos, o protesto reuniu estudantes do IFMA e professores da rede municipal de ensino. Em Caxias, a concentração de manifestantes aconteceu na Praça do Panteão. Representantes dos movimentos estudantil e dos docentes puxaram o movimento. Daqui a pouco a gente volta, Adalberto, com outras informações ainda aqui no Bom Dia Maranhão. A gente volta com você. Obrigado, Eduardo. Em Dallas, nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro fez duras críticas aos manifestantes que protestaram contra os cortes na educação. Veja na reportagem da enviada especial do SBT, Patrícia Vasconcelos. Vestidos de verde e amarelo, apoiadores foram cedo ao hotel onde Jair Bolsonaro está hospedado. Bolsonaro será sempre bem-vindo aqui no Texas. Scott, um americano de 19 anos, pensa diferente, fez um protesto solitário. Dallas não pode permitir o ódio em nossa comunidade, ele disse. Bolsonaro chegou aos Estados Unidos acompanhado de 5 ministros, deputados e governadores. O presidente culpou administrações anteriores pela crise orçamentária e afirmou que não vai haver cortes, e sim contingenciamento de recursos. As arrecadações não eram aquelas previstas no quem fez o orçamento para o corrente ano, e se não houver contingenciamento, eu simplesmente entro de encontro, né, a lei de responsabilidade fiscal. Em seguida, Bolsonaro criticou duramente os estudantes universitários que protestam no Brasil. A maioria ali é militante, não tem nada na cabeça. Perguntar 7 vezes 8 para ele não sabe. Perguntar a fórmula da água não sabe nada. São os idiotas úteis, os imbecis que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil. Em Brasília, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, admitiu que o governo falhou ao comunicar o bloqueio de recursos para a educação e usou um tom mais moderado sobre os protestos. A manifestação faz parte do sistema democrático, né? Desde que seja pacífica, ordeira, é uma forma que aqueles que se sentem inconformados têm de apresentar o seu protesto.
Em Brasília, durante quase 4 horas, o ministro da Educação falou nesta quarta-feira ao plenário da Câmara, atendendo convocação feita pelos deputados que cobravam explicações para cortes nos recursos das universidades. Veja nessa reportagem da TV Câmara. A Câmara parou para ouvir o ministro da área, Abraham Weintraub, no plenário. Ele foi convocado para dar explicações sobre o bloqueio de quase 7 bilhões e meio de reais nas mais diversas modalidades de ensino. Na fala inicial, o ministro se concentrou em apresentar a situação da educação e relacionar com as metas assumidas pelo país na lei do Plano Nacional da área. O ministro deixou claro que a prioridade será a educação básica e profissional e não o ensino superior. A prioridade é a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino técnico, mantendo a atual estrutura das universidades, porém mudando a estratégia. Como a apresentação do ministro não tratou do bloqueio orçamentário, deputados cobraram explicações. O ministro precisa fundamentar, justificar os cortes realizados no orçamento das universidades federais, dos institutos federais. A resposta veio do ministro e de aliados ao governo Bolsonaro. Para explicar a questão do contingenciamento, a gente tem que obedecer à lei. O ministro Paulo Guedes veio e explicou. Representante total do orçamento, se uma universidade tem 100 milhões de reais para gastar por mês, ela tem que postergar 3,4. Então, de 100, 3,4 ela tem que deixar para depois. Mas eu tenho uma novidade boa para contar para vocês. Uma parte do dinheiro que foi roubado da Petrobras está sendo recuperado. E já está entrando de volta, já está internalizado aqui no Brasil. E a Justiça brasileira, a AGU, o Ministério Público, eles estão concordando em destinar para saúde e educação esses recursos quando finalmente forem desembaraçados. Uma das nossas prioridades é com certeza a educação, mas nós temos que fazer isso com responsabilidade fiscal. O ministro já expôs aqui, aprovando a reforma da Previdência, aprovando uma reforma tributária, fazendo novamente, repactuando a nossa federação, nós poderemos avançar inclusive em outras pautas e com prioridade para a educação. São 7 horas e mais 13 minutos, você ligado no Bom Dia Maranhão em todo o estado. Nós vamos agora à participação de Silvan Alves aqui no Bom Dia. É hora de falar de segurança e a gente começa falando de uma operação da Polícia Federal. Aconteceu essa operação dos estados do Maranhão e Piauí ontem. O foco aí, fraudes na Previdência. Silvan, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia, amigos. Essa operação é uma operação de tantas que têm sido feitas aí pela Polícia Federal, uma operação concentrada principalmente nos estados do Maranhão e do Piauí, onde há um número muito alto de fraudes em benefícios do INSS. A fraude, não é? Essa quadrilha agia da seguinte forma: adquiria documentos de pessoas que infelizmente já morreram, e através dessa documentação eles davam entrada nos benefícios, acabavam conseguindo fraudar a Previdência e acabavam conseguindo receber esses benefícios em nome dessas pessoas que já eram falecidas. Também a própria Polícia Federal não descarta a possibilidade de envolvimento de funcionários da própria Previdência, é só uma investigação que está começando, né? Há ramificações dessas quadrilhas por várias cidades do Maranhão e também do Piauí, e, de acordo com o delegado, a partir do momento em que foram efetivados mandados de busca e apreensão, documentos foram apreendidos, que é claro que a operação ela deve ser desencadeada, outras etapas dessa operação para prender outros envolvidos aí nesse tipo de fraude. Silvan, lá em Chapadinha, um casal foi executado? Lá em Chapadinha a polícia está investigando a suspeita de que o casal possa ter envolvimento, que esse assassinato, essas duas pessoas esteja relacionado com o tráfico de droga. Porque lá no local na casa da Andréia,
é uma das pessoas assassinadas, a polícia acabou recolhendo 37 gramas de cocaína e 70 gramas de crack, né? Os indivíduos chegaram lá numa moto, eram 2 homens, e chegaram lá, não houve nenhuma discussão, que dá mais um indício, um sinal de que foi uma execução. Acabaram matando o Silbane Conrado da Silva e a Paula Andréa Silva Gomes. Tem uma pessoa que foi presa, o Ariel. Esse rapaz, ele estava lá nas proximidades, quando a polícia chegou para fazer a investigação, ele estava lá, e quando ele observou a chegada dos policiais, ele tentou fugir correndo do local. Ele foi preso, foi levado para a delegacia, está sendo investigado com suspeita de participação no crime, e a polícia está em busca, inclusive, de imagens lá das proximidades, lá onde ocorreu esse crime na rua Idalina Ferreira, que possibilitarão também um auxílio, dará um auxílio à polícia na identificação aí dos autores desse crime. Obrigado, Silvan. Até amanhã. Ok, bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Aí, Silvan Alves, que apresentou ainda há pouco o Bandeira 2. São 7 horas e mais 16 minutos. No próximo bloco, os desafios da educação inclusiva na capital do estado. Confira uma entrevista com o secretário Moacir Feitosa. E você vai ver também, termina amanhã o prazo para inscrições no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Bom Dia Maranhão volta em instantes. São 7 horas e mais 20 minutos, 7h20 em todo o Maranhão. Vamos voltar a falar sobre educação. Olha, quem ainda não se inscreveu para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2019, está chegando a hora. Termina amanhã o prazo para fazer a inscrição. O Eduardo Ericeira está aqui para fazer esse lembrete e dar mais informações. Eduardo. Pois é, Adalberto, segue até amanhã a inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio, dia 17, sexta-feira, encerra aí o prazo, e também para outras ações que encerra amanhã o prazo. Lembrando que essa inscrição tem que ser feita pela internet. Também amanhã, dia 17, encerra o prazo para solicitar atendimento especializado, específico e para alterar dados cadastrais, município de provas e opção de língua estrangeira. A gente lembra que a taxa de inscrição teve um pequeno acréscimo neste ano, foi para R$ 85. Quem não tem isenção de taxa deve fazer o pagamento até o dia 23 de maio, ou seja, para quem tem isenção de taxa, tem esse prazo maior até a próxima semana, encerrando no dia 23 de maio. O prazo para pedidos de atendimento por nome social vai de 20 a 24 de maio. E as provas do Enem serão realizadas no mês de novembro, serão 2 dias de prova, em 2 domingos, dia 3 e 10 de novembro. A gente lembra que quem já concluiu o ensino médio ou vai concluir este ano, agora neste ano de 2019, pode usar as notas do Enem, por exemplo, para se inscrever em programas de acesso à educação superior, como o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, o Programa Universidade para Todos, o ProUni, ou de financiamento estudantil. Lembrando que ainda falando sobre essa questão do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada, serão abertas no dia 4 de junho e ficarão disponíveis até o dia 7 as inscrições, que devem ser feitas também pela internet, não precisa aí pagar taxa. O edital com as regras foi publicado no Diário Oficial da União. Pelo SISU, os estudantes usam a nota do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, para concorrer às vagas em instituições públicas do ensino superior. Poderá se inscrever quem fez a prova do Enem de 2018 e não tirou 0 na prova de redação. Adalberto. Obrigado, Eduardo. Um dos desafios da educação é ser mais inclusiva. Na capital maranhense há um esforço nessa direção, e sobre o assunto eu converso agora com o secretário municipal de Educação de São Luís, Moacir Feitosa. Professor, bom dia. Bom dia, Adalberto. Professor Adalberto, né? Professor. Bom dia, telespectador deste programa. Uma vez professor, professor para sempre, né? Exatamente. Secretário, existem mais de 3 mil estudantes aí com autismo, altas habilidades, deficiências múltiplas, mobilidade reduzida, enfim. Como é que o município tem dado conta dessa demanda que é grande, inclusive com o auxílio da tecnologia que a gente sabe que hoje está disponível? Como é que isso tem acontecido aqui na capital? Veja, tem se trabalhado muito. A Secretaria de Educação criou um núcleo especializado no atendimento das crianças que têm deficiência, de forma que tem se aumentado bastante o atendimento. Para você ter ideia, eu já fui secretário de Educação uma vez. Quando entrei em 2002, nós tínhamos 57 alunos matriculados. Hoje nós temos quase 3.500 alunos matriculados. Temos várias salas de recurso em 70 escolas. Além disso, vários projetos são desenvolvidos no núcleo, como é o caso do Make Space,
que é esse da aprendizagem criativa, ou seja, possibilitar a criança, através da qualificação do seu professor, que ela aprenda elaborando, que ela aprenda efetivamente exercendo uma função de desenvolvimento cognitivo e também do ponto de vista da sua coordenação motora, da sua capacidade física e muscular. Isso é importante. Além disso, nós temos feito um trabalho muito grande com o apoio efetivo do nosso prefeito no sentido de garantir o transporte regular para aquelas crianças que têm, os estudantes, de um modo geral, que têm dificuldade de locomoção. Estamos trabalhando já na perspectiva de se atender com mais denodo os autistas, ainda do ponto de vista do transporte, porque nesse caso eles precisam do acompanhamento familiar. Mas os outros tipos de deficiência estão sendo plenamente atendidos. Agora mesmo colocamos um ônibus para localizar aqueles que têm dificuldade de locomoção para chegar à escola sem dificuldade. E estamos também desenvolvendo nessa área projetos de robótica em estado ainda iniciante, principiante, para poder dar mais estrutura para o desenvolvimento dessas crianças, além da mídia educacional de qualidade que se tem trazido. No caso, trouxemos recentemente o Livox, já estamos com outro estudo de pesquisa para colocar mais apoio nesse sentido, para que as crianças possam ser efetivamente atendidas. É importante porque a inclusão é daquele que tem deficiência, mas também de todos os outros que aprendem a compreender essa diversidade e aprendem a ser mais cidadãos, reconhecendo no próximo o igual a você. Ou seja, o conceito de inclusão, inclusive, ampliado. Não é? Secretário, esse atendimento educacional especializado, ele depende muito da formação do professor também. Né? A gente sabe disso, os pais que estão nos assistindo agora sabem disso, também aqueles que têm na família um aluno nessa condição. Como é que tem sido esse trabalho de preparação dos professores, inclusive para lidar com essa questão tecnológica, já que o senhor citou aqui alguns aplicativos, né, que estão sendo, inclusive, implantados também na rede para auxiliar nesse processo? Todo projeto novo, antes ele vem acompanhado de um processo de formação, de capacitação docente para que ele possa ser desenvolvido a contento. E a formação docente passou a ser, depois que o prefeito Edivaldo lançou o programa Educar Mais, junto no Direito de Aprender, um dos principais eixos de atividade da Secretaria de Educação de São Luís. E a formação é tanto para os professores que trabalham com a educação especial, como para os outros professores. Nós estamos fazendo uma inversão, um investimento muito grande em formação docente. Hoje, por exemplo, se você visitar os nossos espaços, está tudo em movimento com formação de professor, tanto para aqueles que têm deficiência, como para o conjunto dos estudantes da rede. Fundamental nesse processo, secretário, é a avaliação, né? A gente sabe disso. Como é que está o sistema de avaliação aqui no município para que esse trabalho possa ser aprimorado? Enfim, essa avaliação precisa ser constante, sistemática e principalmente transparente, não é? Como é que tem funcionado esse processo? É outro eixo do programa. O sistema de avaliação que foi implantado em 2017, ele está plenamente consolidado. Nós não tínhamos referência para acompanhar com microdados, com a avaliação do estudante, da criança que está na escola, naquela turma, naquela localidade, o processo de aprendizagem dessa criança. Hoje nós temos, com a implantação do sistema em 2017, nós tivemos a oportunidade de fazer a primeira avaliação, a chamada diagnóstica. Agora, em 2018, nós fizemos a segunda, e aí já é a somativa, que já podemos comparar com a primeira. Então, e as intervenções que foram feitas a partir da primeira realizada, da diagnóstica, nós agora fizemos um avanço grande dos alunos por conta da avaliação ter dado o caminho, ter dado a evidência da situação de aprendizagem dessas crianças. Nós avaliamos e verificamos que as intervenções que nós promovemos ao longo desse processo na formação de professores impactou positivamente o rendimento escolar dessas crianças, em língua portuguesa, de forma extraordinária do 1º ao 5º ano, mas também do 6º ao 9º, numa escala menor, mas só pelo fato das crianças terem deixado de ser analfabetas com 6, 7 e 8 anos e passarem a ter fluência em língua portuguesa,
nós tivemos inclusive um crescimento também em matemática, pequeno. E isso nos obrigou, com o apoio do prefeito Edivaldo, a também fazer uma intervenção forte na matemática. Então nós estamos com uma perspectiva muito boa de que, quando fizermos a avaliação de larga escala com o INEP no final deste ano, os dados que virão no ano que vem poderão ser muito melhores do que aqueles que foram encontrados em 2016, não temos dúvidas. Secretário de Educação de São Luís, Moacir Feitosa, obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão. O tema é amplo, espero contar com sua presença outras vezes aqui para a gente discutir a educação. Disponho, eu agradeço o espaço que vocês concedem à Secretaria, a mim particularmente, Adalberto, a emissora como um todo, tá? Obrigado, muito obrigado. Professor. Bom dia. Olha, a inclusão também é um desafio no interior do estado. Esse é o destaque de hoje de Caxias com Zé Carlos Oliveira. Bom dia, Zé Carlos. Olá, Adalberto, bom dia. Alunos do SENAC, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, desenvolveram um cardápio inclusivo, todo escrito em braille, para garantir que pessoas que não enxergam tenham condições de usufruir de serviços oferecidos por restaurantes, pizzarias e outros estabelecimentos da cidade. O trabalho foi concluído nessa churrascaria da cidade, que recebeu uma novidade, um cardápio em braille. A gente sabe que é uma dificuldade que os portadores de deficiência têm, não só aqui como no Brasil todo. E eu recebi, né, com muito gosto o trabalho dele. Ele escolheu aqui o nosso estabelecimento para estar incluindo, né, um cardápio em braille que é de extremamente importância. O projeto faz parte do curso em aprendizagem profissional, comercial e em serviços administrativos com 21 alunos. Como nos restaurantes e churrascarias da cidade não tem nada sendo feito nesse sentido, nós então tivemos essa ideia, junto com eles, de criar esse cardápio em braille para poder transformar esse serviço que é trivial para muitos de nós e para eles acaba sendo algo diferente. A pesquisa foi realizada em 2 etapas. A primeira apresentou as falhas até chegar à criação de um cardápio em braille. Aí a gente fez pesquisa quem pode fazer o cardápio, quem tem a máquina para poder escrever, até que a gente achou uma pessoa que pudesse fazer o cardápio para a gente. Que as pessoas com deficiência possam fazer atividades normais, assim como nós, e também com que os lojistas, os varejistas, os mercados, os estabelecimentos tenham mais condições de atender as pessoas. Inclusão social significa também respeitar a condição das pessoas com deficiência. É isso aí. É com você, Adalberto. Bom dia. Verdade, Zé Carlos. Bom dia para todos aí em Caxias também. Bom dia para você. Respeito é a palavra-chave, não é? E é um direito acima de tudo. São 7h32. Vamos falar de política agora com John Coutrinho. Nosso colunista de política chegando aqui, John Coutrinho, vamos lá, pauta hoje, até que não está tão extensa assim, isso. Mas a gente começa falando sobre o Flávio Bolsonaro, que foi revelado aí a compra de imóveis de valor considerável, aí cerca de 9 bilhões, né, de reais. Aí o que você fala para a gente sobre a repercussão, inclusive, do ponto de vista político, desses fatos novos que foram revelados? Exatamente, bom dia, Adalberto, bom dia a todos. A repercussão mais uma vez muito grande em relação a esse fato, porque Adalberto relaciona ao Queiroz, foi aquilo que nós abordamos durante a semana, a quebra de sigilo, tanto do Flávio Bolsonaro, do Queiroz, de funcionários do gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é filho do presidente Jair Bolsonaro e hoje senador, mas as denúncias são relativas, referentes, atinentes à questão de quando ele era deputado estadual do Rio de Janeiro. E, Adalberto, o que o Ministério Público tem apontado, afirmado diante aí os indícios, diante da quebra desse sigilo? É que o Flávio Bolsonaro realizava negócios, um desses negócios ele lucrou 13 milhões de reais numa venda de 19 imóveis. Mas o que o MP aponta? Que houve aí subfaturamento na compra do Flávio desses imóveis, ou seja, preços bem abaixo, e superfaturamento nas vendas. Ou seja, então, há características, segundo o Ministério Público, há características aí envolvendo a questão de superfaturamento, aí, elevação desse preço por parte do Flávio nessas negociações de compra de imóveis no Rio de Janeiro. O Ministério Público aponta também características, Adalberto, de uma organização criminosa no gabinete do Flávio Bolsonaro, além de peculato e lavagem de dinheiro.
E isso segundo o Ministério Público, claro, aponta o Flávio nessas denúncias, ele, o Queiroz e uma série de pessoas envolvidas nessa quebra de sigilo. Portanto, as investigações avançam, Adalberto, e o que é que o Bolsonaro tem dito? O presidente tem dito que o Queiroz, vamos colocar a culpa no Queiroz, o ex-assessor, o ex-policial militar, ex-motorista do Flávio, ele disse que o Queiroz traiu o Flávio, traiu a família e que o filho não tem culpa, a culpa toda é do ex-assessor, o Queiroz. Ontem lá no Texas, inclusive, a imprensa, na entrevista coletiva, o porta-voz da presidência teve que falar praticamente boa parte do tempo sobre esse assunto, responder a isso. É claro que seria perguntado sobre esse assunto os jornalistas que estão lá acompanhando a visita do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, não é? João, vamos falar da nossa política local aqui. Críticas aí acirradíssimas, críticas fortes feitas por um deputado estadual a um ex-candidato à presidência da República que nos visitou essa semana. Isso, o deputado Adriano Sarney, nós temos aqui a imagem. Ontem o deputado Adriano Sarney foi às redes sociais, Adalberto. Ele não gostou muito da visita do Guilherme Boulos, que é o ex-candidato à presidente da República do PSOL, esteve aqui no Maranhão numa agenda para discutir os cortes da educação por parte do governo federal. E o Adriano Sarney disse que o Guilherme Boulos é um parasita, que ele, em comentários também respondendo a internautas, que ele seria também criminoso, que ele invade propriedades particulares. E a repercussão, Alberto, não foi muito boa. Houve ali seguidores que concordaram com ele, mas também discordaram da postura do Adriano, sobretudo na questão do desrespeito. Ele subiu muito o tom em relação ao Guilherme Boulos, dizendo que ele não era bem-vindo ao Maranhão. É claro que ele poderia ter vindo ao Maranhão, se o Adriano discorda dos posicionamentos do Guilherme Boulos, mas não poderia ter aí, de certa forma, desrespeitado com essas palavras aí, que acabam aí indo contra o jovem deputado Adriano Sarney, contra a imagem dele, que ele nunca foi desse tom tão agressivo. E aí o Adriano acabou partindo para cima do Guilherme Boulos, por conta também da agenda que ele teve, um encontro que o Guilherme Boulos teve com o governador Flávio Dino. Sabemos que o Adriano Sarney é um opositor do governador Flávio Dino na Assembleia Legislativa do Maranhão, e ele fez esse atrelamento aí do Guilherme com o Flávio, com as esquerdas, por isso esse ataque. Alguns comentaristas disseram que parasita, a família do Adriano governou o estado do Maranhão por muitos anos e também não poderia chamar de parasita o Guilherme Boulos, Adalberto. Obrigado, John. Bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Até amanhã. Tá o nosso John Coutrinho com o quadro de política aqui do Bom Dia Maranhão. No próximo bloco nós vamos falar sobre o combate ao abuso e à exploração sexual infantil no Maranhão. E claro, você vai ter também as notícias do esporte, em especial a preparação do Cavalo de Aço. O Imperatriz tem mais um compromisso em casa pelo Campeonato Brasileiro. Bom Dia Maranhão volta já já. São 7 horas e mais 40 minutos, de volta ao Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. No próximo sábado é o Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E aqui no estúdio eu converso agora com o promotor de justiça com atuação na área da infância e juventude, atual diretor da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão, Márcio Tadeu Silva Marques. Bom dia, doutor Márcio. Bom dia, Adalberto. Bom dia, telespectador. Um tema que não deve sair de pauta nunca, né? A gente tem essa data emblemática no sábado, mas enfim, é preciso falar sobre isso nas escolas, na família principalmente. Como é que o senhor observa hoje esses casos no estado? Nós temos o Disque Denúncia, outras plataformas também que as denúncias podem chegar. Temos avançado nessa direção em relação a essas denúncias, a que os fatos possam ser revelados? Bom dia. 18 de maio é o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra a Criança e Adolescente por causa do caso da menina Araceli Crespo, em Vitória, Espírito Santo, há 46 anos, né? E é uma demonstração de que a sociedade ela precisa, a cada momento, tratar desse assunto. Porque a violência sexual contra a criança e adolescente é uma questão que acontece em qualquer lugar, envolvendo quaisquer pessoas, independente de qualquer critério. Então é algo que acontece, inclusive, dentro das casas. E é principalmente quando acontece a violência sexual intrafamiliar, dentro do ambiente familiar, que esse segredo é ainda mais mortificante, ainda mais prejudicial. Porque a vítima, a criança, adolescente, ela é vulnerada, ela é violentada, não só na sua integridade sexual, na sua integridade física, mas na relação de confiança. E é preciso denunciar. Quem cala consente com esse tipo de situação. E denunciar significa literalmente
muitas vezes salvar vidas, né? Salvar histórias, salvar o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes que são abusadas ou exploradas sexualmente. O Ministério Público, tradicionalmente, no dia 18 de maio, com seus parceiros, Conselho Tutelar, Conselho de Direitos, vem fazendo mobilizações para trazer essa pauta para as escolas, para as igrejas, para as empresas, porque cabe à sociedade também denunciar isso, inclusive, principalmente, pelas plataformas, como você falou, e delas, a principal é o Disque 100, que garante de forma anônima, permanente, 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano, essa possibilidade. E o Ministério Público, com o Conselho Tutelar, com os Conselhos de Direitos, com as entidades da sociedade civil, traz essa mensagem de que a violência não pode ser naturalizada. Para além desse fato, quer dizer, das campanhas, da informação, há uma dificuldade estrutural do funcionamento de muitos conselhos, né? A gente sabe disso, a dificuldade dos conselhos municipais, da própria doação das pessoas aos conselhos. Tem gente que nem sabe que é possível fazer essa doação através do imposto de renda, mas qual é a principal dificuldade hoje dessa rede de proteção à criança e adolescente nesse aspecto, na sua opinião? Nesse aspecto específico, há uma necessidade de se evitar a chamada violência institucional, né? É a revitimização, ou seja, a forma como se deve ouvir e atender essa criança e adolescente vítimas da violência, vítima ou testemunha, até em alguns casos. Há uma lei nova, a Lei 13.431, de 2017, que estabelece 2 mecanismos, o depoimento especial e a escuta especializada. O Ministério Público do Maranhão fez uma provocação ao Conselho Estadual que elaborou, da criança e do adolescente, elaborou uma resolução para tratar desse assunto da escuta especializada. Estamos elaborando, junto com a sede POP, a Secretaria de Segurança Pública, um requerimento à Corregedoria Geral da Justiça para também ter um provimento sobre questões relacionadas ao depoimento especial dessa criança e adolescente. E, recentemente, o Código de Saúde do Estado foi modificado para dar poder à vigilância sanitária para que ela possa fiscalizar se maternidades, casas de saúde estão notificando aos conselhos tutelares os casos de gravidezes de adolescentes, de crianças até 14 anos, inclusive porque qualquer contato sexual com pessoa com menos de 14 anos é considerado estupro de vulnerável, crime de ação penal pública incondicionada, que deve ser rigidamente, como diz o 227, parágrafo 4º da Constituição, reprimido. Dentro desse aspecto, o senhor entende que o Estado tem avançado? Quer dizer, o senhor fala de uma articulação, inclusive, envolvendo secretarias, o Conselho Estadual, enfim, tem se avançado nessa direção? Qual é o próximo passo dessa articulação para o cumprimento, inclusive, dessa lei especificamente? A Secretaria de Estado de Saúde já baixou uma portaria em atenção a essa modificação da lei estadual, do Código de Saúde. O Conselho Estadual fez essa resolução sobre escuta especializada. A própria Corregedoria Geral da Justiça será provocada. Já existe essa mobilização de diversos setores, mas é preciso também, principalmente, que o cidadão incorpore essa obrigação. E, nesse sentido, amanhã, dia 17, às 16 horas, no Centro Cultural do Ministério Público, que é ali na Rua Oswaldo Cruz, 1396, ali no Canto da Fabril, nós vamos ter uma palestra com a autora do livro Quem é essa mulher?, a cineasta Marina, que vai nos tratar dessas questões. Esse livro é uma autoficção, uma autobiografia ficcional, em que ela trata de um caso de abuso sexual, né, e mostra a necessidade da denúncia e da superação. Obrigado, promotor Márcio Tadeu, pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão, viu? Muito obrigado. Quero convidar de novo amanhã, às 4 horas, a palestra sobre abuso sexual no Centro Cultural do Ministério Público. Obrigado mais uma vez. Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, são 7 horas e mais 46 minutos, 7h46. Agora a gente vai falar de esporte. Nós vamos ver agora a preparação do Cavalo de Aço, o time do Imperatriz, que enfrenta o Confiança no sábado. É mais um jogo em casa. Na última partida, o Imperatriz jogou no Freire, foi da Badia, e o empate foi o resultado. Agora, precisa se reabilitar na competição. Os jogadores do Cavalo de Aço, durante os treinos preparatórios, já pensando na próxima disputa. A gente fica triste pelo resultado que a gente teve na última partida, né? Tivemos a chance ali 2 vezes, se mantivemos ali 2 vezes na frente do placar. Infelizmente não conseguimos segurar o resultado. A gente sempre conversa entre a gente mesmo, com a comissão. E jogadores também, ali um ajudando o outro. Como a gente sempre fala, uma família é um corpo. Se um sentir, sente todos.
Mesmo com o empate no último jogo, o técnico vai entrar em campo no próximo sábado contra o Confiança sem uma nova formação. Tem que mudar as atitudes que nós estamos conversando desde da reapresentação em relação ao nosso trabalho, a parte tática. Eu vejo a equipe muito bem, a gente tem conseguido criar oportunidades, fazer gols. O que a gente precisa corrigir é a questão dos gols tomados e da maneira, muitas vezes, quando a gente toma. O Imperatriz está na 4ª colocação do Grupo A. Foram 3 jogos até aqui e a somatória é de 4 pontos. Mas agora é assimilar os erros, né? Ver o que a gente deixou de fazer, que ocasionaram o gol deles, para que não venha acontecer nesse próximo jogo. Próximo jogo, o desafio é grande do Imperatriz aí pela frente. Joga em casa mais uma vez, tem o apoio da sua torcida, mas é preciso no Campeonato Brasileiro começar a respirar mais. Não adianta ficar empatando em casa, empatou na última partida do time do Imperatriz, já está na hora, tem a obrigação de vencer em casa no Campeonato Brasileiro, as equipes que disputam essa competição. Vamos para frente, sorte aí o Imperatriz ao cavalo de aço nesse Campeonato Brasileiro, né? Vamos falar agora de pré-Copa do Nordeste. O Náutico superou o Campinense, gente. O jogo foi ontem, garantiu a vaga na Copa do Nordeste do ano que vem. Portanto, o Náutico, o time Timbu pernambucano, está na Copa do Nordeste também no ano que vem. A vitória foi por 2-0. Os gols foram marcados pelo atacante Odilávio Júnior e também pelo Rafael Oliveira. Na ida, o Náutico havia perdido o jogo por 2-1 para o Campinense. Ontem levou a melhor por 2-0. Está, portanto, carimba o passaporte para a Copa do Nordeste do ano que vem. Que já tem o Imperatriz. Você sabe, é o nosso representante, o representante do Estado do Maranhão na competição. Vamos mudar de assunto, falar de cultura agora. A Escola de Cinema do IEMA, o Instituto de Educação do Maranhão, lança um projeto para exibição de produções audiovisuais produzidas aqui no Maranhão. O Eduardo Aliceira tem os detalhes para nós. Eduardo, o lançamento está confirmado para hoje? Pois é, Adalberto, o projeto IEMA no Cinema é uma ação idealizada por alunos do curso de produção cinematográfica da Escola de Cinema do Maranhão, unidade vocacional que pertence aí ao Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, o IEMA, em parceria com a Secretaria Estadual de Cultura. Nesta primeira quinta-feira, serão todas as quintas, serão exibidos aí, apresentados 2 videoclipes. Esse que aparece aí na imagem, Mais Que Danada, da artista Dominica, dirigido por Mabu, e Você Bagunçou Comigo, de Iago Sebais, com participação de Aladim e direção de Jéssica Lauane. Na próxima quinta-feira, no dia 23, já na quinta-feira da próxima semana, serão apresentados 2 curtas com temática experimental e de ficção, A Catarse das Flores, de Isaac Sadraque, e Estatísticas, de Nádia Maria. No dia 30, o último dia da programação, serão exibidos Namboaçu e Promessas São Promessas, de Tairo Lisboa. Como eu disse, serão 3 quintas que serão exibidos aí, esses curtas, mas também haverá roda de conversas, também haverá exibição de documentários, videoclipes com temáticas variadas, produzidos aí por artistas maranhenses. É uma forma aí de disseminar o cinema local, dar oportunidade para os artistas que trabalham com cinema aqui no estado do Maranhão. Então, como eu disse, serão 3 quintas, começando hoje a partir das 8h30 da manhã, sempre na parte da manhã. Hoje, nessa quinta, também na próxima quinta e na outra, dia 23, e também no dia 30, serão 3 quintas, sempre na parte da manhã, de 8h30 da manhã até às 11h20. Vale a pena conferir o lançamento acontecendo hoje no Cine Praia Grande. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. É o nosso Eduardo Aliceira participando aqui do Bom Dia. Está na hora de conferir a previsão do tempo aqui na capital e no interior do estado. Vamos ver se vai chover. Geralmente a previsão na capital se repete em várias cidades do estado, né? A previsão, já temos aí lá no sul o outono chegando. Aqui a gente sabe que as estações não são tão definidas, né? Praticamente só 2. Mas hoje nós temos em São Luís céu parcialmente nublado e possibilidade de chuva ocasional isolada em torno de 5 milímetros. 25 é a mínima, 31 é a máxima. Vamos para a Imperatriz, na região Tocantina, céu parcialmente nublado e chuva ocasional isolada também. Lá em torno de 14 milímetros, deve chover um pouco mais, caso isso aconteça. Mínima de 24, máxima de 33, previsão aí do Laboratório de Meteorologia. Em Caxias, céu parcialmente nublado, chuva ocasional isolada em torno de 16 milímetros. Mínima de 23, máxima de 31 graus lá em Caxias. Vamos para mais 3 cidades do nosso mapa. Vamos lá, mais 3? Isso, agora sim. Bacabal, Pinheiro e Codó. Nós temos lá em Bacabal céu parcialmente nublado e chuva ocasional isolada em torno de 22 milímetros. Lá em Bacabal, hein? A mínima por lá, 23 graus, a máxima 32 graus. Em Pinheiro hoje, céu parcialmente nublado, possibilidade de chuva ocasional isolada em torno de 15 milímetros, lá em Pinheiro.
mínima de 25, a máxima é de 31 graus. A última agora é Codó. Lá em Codó hoje céu parcialmente nublado, chuva ocasional isolada, mínima de 24, máxima de 34 graus. É aquela época do ano onde você tem chuva, mesmo assim a temperatura continua elevada, aquele abafado, né, que a gente já conhece aqui na nossa região, aqui no estado do Maranhão. Vamos ver agora a tábua de marés? Uma das maiores variações de marés do país, aqui no litoral maranhense, que é o segundo maior litoral do Nordeste. Nós temos 4h55 da madrugada, já aconteceu a maré alta com 5,6 metros. Às 11h21, você vê na tela, 0,4 metros, maré baixa às 11h21 da manhã. Às 5h21 à tarde, portanto, 5,6 metros novamente. E à noite, às 23h38, 0,6 metros. A tábua de marés, portanto, para o dia de hoje, para esta quinta-feira. Durante todo o dia você acompanha as principais notícias no nosso portal MA10. E atenção, hein? Vem aí o novo Jornal da Difusora, você não perde por esperar. Na semana que vem, o novo Jornal da Difusora aqui na tela da sua TV Difusora para você, com muita informação, na agilidade que você precisa. Informações do estado inteiro com os nossos repórteres espalhados em diversas regiões. Bom Dia Maranhão termina agora. Amanhã nós vamos falar de um assunto extremamente importante, o combate à LGBTfobia. Há uma data significativa no calendário nacional sobre o assunto. A gente aproveita para discutir, é um tema extremamente importante. Ainda temos, infelizmente, no Brasil, dados estatísticos assustadores. Se você não sabe, o Brasil é o país onde mais mortes acontecem da população LGBT. Nós temos número de transexuais, homossexuais assassinados, as pessoas estão perdendo a vida por conta dessa questão e a gente vai discutir o assunto aqui no estúdio do Bom Dia Sim. Vamos falar dos preparativos também dos times maranhenses para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro que acontece no final de semana. As 4 equipes maranhenses, Sampaio, Moto, Maranhão, Atlético Clube e Imperatriz em campo no fim de semana pelo Campeonato Nacional. A gente acompanha tudo para você, mas traz aqui já a preparação das equipes também. A gente se encontra amanhã, imagens ao vivo nesse momento da capital de todos os maranhenses, Avenida São Luís, Rede França. O trânsito já começa a ficar bem mais complicado nessa via importante de ligação aí de vários bairros da cidade. É com essas imagens ao vivo da capital de todos os maranhenses que encerramos o Bom Dia de hoje. A gente se encontra amanhã às 7. Até lá.